Amém. Então, como sempre, vamos à palavra de hoje, né? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4 e nós vamos ler versículos 8 a 11. Estamos este ano inteirinho meditando nesta carta de Paulo aos Gálatas, versículos por versículos. Estamos aqui, capítulo 8, capítulo 4, versículo 8 a 11. Preste bastante atenção no que você vai ler. Se nós lemos isso despercebidamente, nós não vamos ver a riqueza que tem nesses versículos. Então, versículo 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, preste atenção, como estáis voltando outra vez a rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Aí ele cita alguns: guardais dias, meses, tempos, anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então vamos fazer a mesma pergunta. Por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas, e o que o Paulo pregou? Paulo pregou o evangelho da graça de Deus. Você pode me dar uma aula, mas aqueles irmãos da internet precisam ouvir isso dezenas de vezes. Então, o homem é salvo como? Por obras ou pela graça de Deus? Pela graça. Então, o que diz Efésios 2:8? Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês. Grave bem isso. Não são vocês que produzem. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, uma dádiva. Não vem de coisas que vocês fazem, de obras, para que ninguém se glorie. Então, aquilo que temos falado sempre, o homem não pode produzir a sua própria salvação. A salvação não é recebida de Deus baseada no esforço humano, em obras religiosas que ele possa fazer, em sacrifícios que eles possam fazer, em coisas bonitas, religiosas que eles possam fazer. O homem é incapaz de fazer alguma coisa para salvar-se a si mesmo. Não está no poder e na capacidade do homem conseguir a salvação de Deus por obra ou por esforço próprio. Enquanto o crente não entender que o máximo que ele possa produzir é inútil para ser salvo, enquanto aquele que se diz evangélico não entender que a sua melhor obra é uma coisa inútil, ele não tem poder para salvar-se a si mesmo, enquanto ele não entender que toda religiosidade é uma coisa inútil e morta no quesito de ter a salvação, enquanto ele não entender isso, ele pensa que ele é salvo por esforço, por fazer vigília, por voto, por dízimo, por sacrifício. Ele pensa que ele é salvo pela frequência na igreja, por fazer as coisas que a igreja pede para ele fazer. E se ele deixar de fazer isso, ou deixar de ir na igreja por um tempo, ele vai achar que já perdeu a salvação. Porque o conceito de salvação que ele tem dentro dele é por obras. Se ele fizer tudo isso, ele está salvo. Se ele falhar em fazer, ele perdeu a salvação. E o que falam? O nome dele foi riscado do livro da vida. Enquanto ele não entender que ele é incapaz de salvar-se a si mesmo, enquanto ele não entender que não existe nada neste mundo que lhe dê salvação, nenhuma religião, nenhum líder religioso pode fazer isso. Enquanto ele não entender isso, ele vai ter dificuldade de entender a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Deus faz pelo homem aquilo que o homem jamais teria poder para fazer, e dá gratuitamente para o homem aquilo que seria impossível ele ter. É graça, tá?
Vocês entendem isso ou não? E o que é ser salvo pela graça? Significa que quando eu crio em Jesus Cristo de todo o meu coração, crio nele, a fé que brotou aqui não foi eu que produzi, foi um dom de Deus, um presente de Deus, uma obra de Deus no meu coração que me levou a crer em Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo disse: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Nós já trabalhamos e explicamos isso. Então, quando isso aconteceu, Deus me chamou, eu criei em Cristo. Ele despertou a fé salvadora em mim. Então, naquele momento eu fui salvo. Deus me libertou do império das trevas. Eu vivia uma vida escravizada nas trevas, preso, amarrado, cheio de amarrações na minha vida. Quando eu criei em Cristo, Deus me libertou. Colossenses 1, 13 e 14. Me libertou do império das trevas, me salvou, me transportou, me tirou da prisão, me transportou e me pôs no reino do Filho do seu amor. Já fez isso. Neste reino onde nós estamos, nós somos transportados. Nós estávamos numa situação espiritual e fomos libertos e transportados e postos numa outra situação espiritual, no reino do Filho do amor de Deus. E nesse reino onde nós estamos agora, estamos em Cristo, nós temos a redenção. O que é a redenção? O fim de toda a escravidão que poderia existir na minha vida. A redenção e os pecados, a remissão. Deus limpou todo o pecado da nossa vida, estamos limpos pela graça de Deus. Já aconteceu isso na minha vida. Só que eu encontrei Jesus, criei nele, descobri, Jesus é verdadeiro. Eu não sei nada do Evangelho, eu não conheço a Bíblia, eu não sei nada do Evangelho. O que precisa ser feito com uma pessoa assim? Não é pegar ela e enfiar você tem que fazer campanha, 7 dias disso, você tem que fazer voto, você tem que agora ser um dizimista, você tem que vir de segunda a segunda na igreja. Não é isso, isso aí não é Evangelho, isso é escravidão. Não é pegar ela e levar para rodear a muralha de Jericó, ficar atacando pedra em gigante, que o gigante está na vida dela. Não, isso aí não é Evangelho. Vai levar ela para a lei, para o judaísmo, para o Velho Testamento. O que tem que fazer com uma pessoa que encontrou Jesus? Senta. Agora eu vou te ensinar o que já aconteceu com você. Então ela só sabe que Jesus existe, nada mais. É um bebezinho em conhecimento. Então ela precisa estar numa igreja saudável que vão ensinar o Evangelho da graça para ela. Porque se ela cair nessas igrejas da mídia, que só estão interessadas em vida financeira, prosperidade, ela vai cair debaixo de uma escravidão. Ela vai ficar 20 anos enfiada numa igreja, fazendo voto, campanha, sacrifício, sobe monte, desce monte. Ela vai ficar tão cega e não acredita que ela é liberta, porque toda sexta-feira ela tem que estar num culto de libertação, porque o mal está na vida dela. É isso que ela crê. Agora, se ela cai numa igreja saudável, que vai ensinar o Evangelho da graça de Deus, então vão pegar essa pessoa e mostrar o que já aconteceu com ela. Olha, você foi liberta do império das trevas, você se tornou um filho de Deus, você não é mais escravo de nada, você foi justificado, tua dívida foi paga, você foi perdoada, você foi reconciliada, você foi selada com o Espírito Santo. Aí é que nem um irmão mais velho pegar na mão de um irmãozinho mais novo e ensinar a entrar no Evangelho da graça de Deus, que já pertence a ele, e ele vai descobrindo a grandeza do que Cristo já fez por ele, até ele adquirir maturidade e viver pela fé o Evangelho da graça de Deus. Você entende? Então tem que ter um discipulado, um aprendizado. Pessoas que já amadureceram na graça, pegar essa gente nova e ensinar o que já aconteceu com eles, e eles entrarem pela fé nesse Evangelho da graça de Deus. Porque quem entendeu o Evangelho da graça de Deus nunca vai participar de um culto de libertação. Por quê? Porque ele sabe que a salvação já aconteceu, ele já é liberto. Quem entendeu o Evangelho da graça de Deus nunca vai entrar num culto de busca do Espírito Santo. Por quê? Porque ele sabe que ele já foi selado com o Espírito Santo, faz parte da salvação. Quem entendeu o Evangelho da graça de Deus nunca vai fazer campanha de aliança com Deus. Não existe isso.
Porque ele sabe a nova e eterna aliança que já foi feita na cruz. Ele já está na nova aliança. Ele já é liberto, ele aprendeu tudo isso, ele está num mundo totalmente diferente. Agora, quem não entendeu o Evangelho da Graça de Deus, está nas igrejas da mídia, eles estão cegos, escravizados, dando todo o dinheiro que tem, fazendo voto de sacrifício. Os obreiros dessas igrejas pagam tudo, até as despesas da igreja, depois de ser dizimista, ofertante e tudo, deu o seu máximo, o seu tudo, a sua casa, o seu carro. São verdadeiros trabalhadores escravos dentro da igreja. A igreja suga tudo que eles têm, eles vivem na miséria. Sim ou não? Então o que Paulo pregou? O que Paulo pregou para os gálatas? Ensinou o que é o Evangelho da Graça de Deus, o Cristo crucificado, tudo aquilo que aconteceu. Então no capítulo 1, versículo 6, vamos ler o que nós estamos acostumados. O que Paulo fala? Admira-me que estáis passando tão depressa. Eles já estavam pegando outro caminho, olha lá. Daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então o que aconteceu com eles? Já entraram gente estranha lá, já estavam pervertendo o ensino de Paulo, e eles estavam saindo do evangelho da graça para outro evangelho. O qual não é outro, olha lá, senão alguns que vos perturbam. Quem são os perturbadores? São esses que vêm com o Velho Testamento, com a velha aliança, com as campanhas, com as coisas do Velho Testamento. Esses são os perturbadores. Alguns que vos perturbam e querem fazer o quê com o Evangelho da Graça de Deus? Perverter o Evangelho de Cristo. Então Paulo fala, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja o quê? Amaldiçoado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Por isso que nós temos que ser firmes no evangelho. Aqui não entra nada de jugo da lei, nada de voto, nada de sacrifício, nada de campanha. Aqui cada um tem que saber que é um liberto, que é um filho, que é um salvo, selado com o Espírito Santo. Tem que viver essa verdade do evangelho. Não entra nada. Velho Testamento nós sabemos que já acabou na cruz e não tem nada a ver. Agora o que aconteceu com os gálatas? Em vez de ficar no ensino de Paulo, chegou neles o pessoal da lei. O que faz o pessoal da lei? Eles escondem o que Cristo fez na cruz. E se eu não entendo o que Cristo fez na cruz, já fez, eu não entendo o Evangelho da Graça de Deus. E, olha, encobrir o ensino de Paulo, olha, vocês têm que voltar para o Velho Testamento. Como nos dias de hoje, né? Vamos supor que, olha, vamos lá fazer a campanha de Jacó, a campanha de Gideão. Vamos lá, olha, você tem que guardar o sábado. Vamos fazer as festas das primícias. Vamos praticar a Páscoa, sabe? Vamos derrubar gigante. Tudo a mesma coisa. Essa gente chegou lá. Disseram, olha, o que Paulo ensinou sobre isso aí está errado. Então volta para a lei, para se circuncidar, para guardar sábado, para praticar as festas judaicas. Volta para o passado. E eles foram contaminados por aquilo que já acabou na cruz e voltaram para o passado. Então Paulo está dizendo, se um anjo descer do céu, um anjo brilhante, um anjo pentecostal, né? Vem todo de roupa prateada e pregar um evangelho que não é o evangelho da graça de Deus, você tem que amaldiçoar, seja maldito. Está claro isso? E aí Paulo vai escrever essa carta e mostrando para eles o erro, o caminho errado que eles estão tomando, e vai ensinando várias coisas, até que nós chegamos nesse capítulo 4, versículo 8, onde Paulo diz, vou ler de novo, outrora porém não conhecendo a Deus, servia a deuses que por natureza não são. De onde nós viemos? Da macumba, do espiritismo, do catolicismo. A gente servia a deuses de lá que por natureza não era Deus, né? Na igreja católica tinha lá o altar do São Paulo, São Pedro, São João, que eram os apóstolos. Eles não eram Deus, não eram intermediários. Na macumba tinha lá os nomes dos deuses da macumba, e lá os nomes dos espíritos, as coisas todas, mas não eram deuses por natureza. Nós vivíamos nesses lugares, sim ou não?
Mas agora que nós conhecemos a Deus, Paulo está dizendo, agora que vocês conhecem a Deus, ou antes vocês são conhecidos por Deus, agora olha o que Paulo vai falar, presta atenção. Mas agora que conheceis a Deus, versículo 9, ou antes sendo conhecidos por Deus, olha lá, presta atenção, como estáis voltando outra vez. Então eles estão voltando, eles já tinham saído de um lugar e ido para frente, agora eles estão voltando outra vez do lugar que eles estavam antes de conhecer o Evangelho. Olha lá, voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos. O que Paulo está dizendo? Vocês já tinham saído de tudo isso, agora vocês estão voltando aos rudimentos fracos e pobres que querem escravizar vocês de novo. Vocês já eram livres de tudo isso, estão voltando para trás. O que é um rudimento? É uma coisa primitiva. Vamos explicar isso claramente. Eu era criança. Bom, eu já estou com 62 anos, hein? Já estou velho, né? Eu lembro que a minha mãe, para passar uma camisa, meu pai era militar, ela ia passar uma camisa, tinha lá um ferro desse tamanho que punha brasa. Não punha brasa? E passava a camisa com ferro em brasa, gente. Fogão a lenha aqui em São Paulo, sim ou não? Não é? Tudo isso era uma coisa primitiva, foi útil para aquele tempo. Mas depois se descobriu fogão a gás, ferro, a eletricidade, e veio um conhecimento novo que superou as coisas primitivas. Elas foram boas para aquele tempo, não foi? Lembra dos telefones primeiros? Aqueles telefones pretos, assim, você tirava aquele ganchão, punha aqui e ficava lá, dois, não é verdade? Aquilo foi útil para aquele tempo, aquilo é os rudimentos, coisas antigas que Paulo está falando. Mas depois a tecnologia mudou, você está com um celular, que é um computador, tem imagem, uma TV, é tudo aí. Então você saiu aquilo foi rudimento, aquele aparelho de telefone preto, antigo, é um rudimento, uma coisa antiga, primitiva. Agora a coisa mudou, está num jeito tão aperfeiçoado, que você não usa mais nada primitivo. Não é verdade isso? Então o que é um rudimento? São coisas que lá no passado Deus usou, mas se tornaram coisas primitivas, né? Lembra quando ia acender fogo, quando não se conhecia nada de pólvora, de petróleo, como que eles acendiam fogo? Batendo pedra, não batia pedra? Mas hoje em dia você tem um isqueirinho aí, acende tudo, tem gás, tem 1001 formas de se acender fogo. Ninguém precisa ter uma pedrinha especial em casa para ficar batendo para acender alguma coisa, precisa? Porque se descobriu nova forma de se acender fogo. Aquele bater a pedra na era da pedra, era uma coisa primitiva, era um rudimento primitivo, antigo, foi útil para a época do fogo. Mas agora que se descobriu tudo novo, a coisa primitiva, o rudimento primitivo é largado de lado. Então o que é o rudimento? São coisas que Deus usou que se tornaram primitivas, passadas, sem sentido, sem validade, abandonadas, porque algo novo substituiu tudo aquilo. Então o que Paulo está dizendo? Poxa, vocês já eram libertos desses rudimentos fracos e pobres, rudimentos fracos e pobres. Agora vocês estão voltando de novo uma era primitiva que não se usa mais. O que Paulo tem em mente quando ele fala rudimentos fracos e pobres? A lei. Coisas que Deus usou no passado que não usa mais, que acabaram na cruz. E os Gálatas entraram na graça de Deus, foram libertos de tudo aquilo, estão voltando para as coisas primitivas, para a idade da pedra, né? Dizendo assim. Você entendeu o que é um rudimento nesse quesito aqui, sim ou não? Então, o que Paulo está dizendo? Vocês de novo estão voltando aos rudimentos fracos e pobres, querendo escravizar neles. Então eu fiz uma listinha de coisas aqui, poucas coisas, mas algumas coisas principais,
para que você entenda que essas coisas não funcionam mais. Ninguém mais hoje vai bater pedra para acender fogo, não vai mais usar aquele telefone pretão antigo que você discava os números. Tudo isso são rudimentos que acabaram, acabou, não são mais úteis, não servem para mais nada, é o passado, acabou. É isso que Paulo está dizendo com relação aos rudimentos, os rudimentos da lei. Estavam voltando para a escravidão, para aquilo que já tinha acabado. Quando Cristo vem, vou falar a mesma coisa. Cristo cumpre a lei, enrola a lei e põe de lado, estabelece a nova aliança. As coisas novas chegaram. Deus usou todos aqueles símbolos da lei, aqueles rituais da lei, usou. Mas agora veio uma coisa superior. Aquilo se tornou uma coisa primitiva que não serve mais para nada. Os rudimentos passados que Deus não utiliza mais. Então vamos ver algumas coisinhas que ainda a igreja que se diz cristã, ela quer trazer e praticar coisas que não existem mais no Novo Testamento. Então eu vou dar os textos, mas não vou ler, que são textos muito grandes. Então a primeira coisa, lá na lei, lá quando Deus está dando a lei para Moisés, Deus estabelece 3 festas, sim ou não? Quais eram as festas? As festas dos pães asmos, que era a Páscoa, as festas das primícias e as do tabernáculo. O que eram as festas das primícias? Quando chegava o tempo de colheita, eles faziam a colheita dos primeiros frutos, então eles traziam uma oferta para Deus dos primeiros frutos, né? E todo cidadão era obrigado anualmente trazer essas ofertas para Deus. Eram festas praticadas anualmente, que eles praticavam, e todo cidadão, todo homem era obrigado a participar. Aquilo fazia parte da lei, da vida religiosa deles. Pães asmos, que era a Páscoa, as primícias e tabernáculos. Está lá em Êxodo 23, 14 a 19, não precisa abrir, olhe para mim, depois você marca isso aí e lê. E Êxodo 34, 18 a 28. Agora, para quem foi dado estas festas? Para os gentios ou para os judeus? Então quer dizer que nós não temos nada a ver com essas festas do judaísmo, porque eram festas religiosas deles, estabelecida pela lei para eles. Vocês estão entendendo ou não? Não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o Novo Testamento, mas para eles foi importante. Aquilo era um rudimento. Agora, quando Cristo vem e nos liberta da lei, o fim da lei é Cristo, isso se tornou um rudimento, uma coisa que não tem que ser praticada na igreja. Aquilo é para o povo judeu, não tem nada a ver com a igreja. Mostra no Novo Testamento qualquer discípulo que deixou qualquer coisa escrita para praticarmos as festas judaicas. Não existe. Existe? Era um rudimento que Deus usou para eles, lá na velha aliança. Na nova aliança acaba, não tem mais esse tipo de coisa. Na nova aliança tudo mudou. Agora o que você vê as igrejas de hoje? Nas coisas primitivas, coisas que Deus usou naquele tempo, mas que agora não está mais em vigor. Então eles vão fazer festa das primícias. Bom, eles gostam mais de fazer coisas das primícias, porque sempre primícia é trazer dinheiro, é ou não é? Sempre as primícias é a tua melhor oferta, é o teu sacrifício, aí eles vão ler lá que Deus vai abençoar e tal. Sempre eles gostam mais das festas das primícias, é ou não é? Agora, tem alguma coisa a ver festa de primícias, tabernáculos, ou aquela Páscoa que eles praticavam com o evangelho da graça de Deus? Não tem, meus irmãos. Então aquelas festas todas é o quê? Um rudimento que Deus usou, mas se tornou primitivo, não tem nada a ver com a igreja da nova aliança hoje, nascida depois da cruz, não tem nada a ver, é um rudimento. Agora os Gálatas, aquela turma que entrou lá da lei, queriam levar eles a praticar as mesmas coisas. Então nós não temos nada a ver com festa de primícia, festa de tabernáculo, né? Pães asmos, que era Páscoa. Nós não temos nada a ver com isso. Aquilo era rudimentos que acabou na cruz. Sim ou não? Outra coisa, o sábado, né? Ainda tem gente nos dias de hoje que associa a guarda do sábado para a salvação. Tem ou não tem? O que acontece? Uns eles ficam brigando, não, tem que ser o sábado. Outro, tem que ser o primeiro dia da semana. Não, tem que ser o sábado, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Dia do Senhor é todos os dias.
Não é nem sábado, nem domingo, nem primeiro dia da semana. Para nós da Nova Aliança, dia do Senhor é todos os dias. Nós dizemos para Deus todos os dias. Não tem mais essa mentalidade: bom, eu vou consagrar um dia para o Senhor, porque eu vou lá na casa do Senhor naquele dia. É o dia do Senhor. Dia do Senhor para nós da Nova Aliança é todos os dias. Agora nós nos reunimos principalmente no domingo. Por quê? Porque domingo ninguém trabalha. É um domingo que você tem um tempo maior em liberdade para poder se reunir como igreja. Mas nem o primeiro dia da semana, nem o sábado é importante. Tudo isso é rudimento. Para nós, da graça de Deus, todos os dias são dias que nós vivemos para o Senhor. Então acabou essa briguinha. O primeiro dia da semana. Não, Jesus ressuscitou. Não, a guarda do sábado. Onde está a guarda do sábado? Vamos lá, vamos ver isso aqui lá. Vamos lá, sábado, Êxodo 20, quando Deus está lá dando a lei lá no monte, né? Então Êxodo 20, ele está dando as leis escritas em tábuas para Moisés. E lá no versículo 8 em diante, o que diz? Versículo 8: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o 7º dia, né? O dia de sábado, e o santificou. Tudo bem, isso aqui era lei? Está na lei? Está na lei. Mas o que acontece? Isso era para aquele povo. Quem é que tinha que guardar o sábado? Quem estava lá debaixo da lei de Moisés, fazia parte dos mandamentos de Moisés. Eles que tinham que guardar o sábado. Nós não somos judeus, somos gentios. Nós não temos nada a ver com o sábado. E toda essa guarda do sábado acaba com Cristo na cruz. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então não tem que se voltar. Você tem que guardar o sábado, senão você não é salvo. Os adventistas do 7º dia têm que guardar o sábado, associar sábado à salvação. Nós não temos nada a ver com sábado. Sábado acabou na cruz, sim ou não? Volta lá, onde nós estamos em Gálatas. Olha o que Paulo fala lá no Gálatas 4. O que ele fala dos rudimentos. Ele fala justamente isso, olha lá, versículo 10: guardar dias, meses, tempos, anos. O que Paulo está dizendo? São os rudimentos. Então acabou. Nós da Nova Aliança não temos nada a ver com sábado. E nós também não somos defensores do domingo. Nós defendemos que todo dia, estando trabalhando, estando na escola, é dia de viver para Deus, é um dia do Senhor. Todos os dias para nós é dia do Senhor. E agora nos reunimos de domingo, não é porque é o primeiro dia da semana, ou porque Jesus ressuscitou. Não, tudo isso é ritual. Porque não se trabalha no domingo, é o dia de descanso, não tem nada a ver com o descanso de sábado. Então nós temos mais tempo, temos mais folgas para virmos para a igreja e juntos congregarmos. Mas não é melhor que segunda-feira? Hoje é terça-feira, nós estamos aqui. Hoje para nós é o dia do Senhor, estamos juntos aqui congregando e ouvindo e aprendendo a palavra de Deus, sim ou não? Sim. Então não tem essa coisa de dia, tudo isso é um rudimento que acabou lá. Mas no entanto nós vemos até hoje gente brigando e questionando salvação porque tem que guardar sábado. É um rudimento primitivo, aquilo foi primitivo, acabou na cruz, não serve mais para nada. Outra coisa, a famosa Arca da Aliança. Depois você lê lá Êxodo 25, 10 a 16, é onde Deus manda fazer a arca, a madeira de acácia. Depois você vai ver tudo isso lá. Agora o que você vê nos dias de hoje? Era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança de quem? De Deus com os judeus. Deus mandou construir essa Arca da Aliança. Essa arca trazia dentro dela as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, uma porção de maná. Ela era de madeira de acácia, coberta de ouro, tinha 2 querubins assim na tampa dela. Agora essa era a Arca da Aliança do Novo Testamento ou do Velho Testamento? Do Velho Testamento.
da aliança que Deus fez com os judeus através da lei. Não tem nada a ver com a igreja. Isso é um rudimento primitivo, uma forma primitiva de tentar se relacionar com Deus. Mas o que você vê nos dias de hoje? Você vê igrejas onde eles recebem a arca. Eu já vi um líder aqui do Brás, né, ajoelhado diante de uma arca, orando a Deus como se a arca fosse alguma coisa, e ele cego não consegue entender que aquilo era uma coisa primitiva que acabou na cruz. Deus não se relaciona, na nova aliança, o selo da nova aliança é o sangue de Jesus, não é a arca da aliança. Não existe arca de aliança. Existe? Não existe, acabou, é uma coisa primitiva. Aí ele faz um montão de réplicazinha da arca, fala que é tudo ungido. A pessoa dá uma oferta, sempre tem uma oferta para dar. Você vai levar essa arca, vai abençoar. Conta a historinha que abençoava onde eles iam quando iam na guerra. E a arca, onde a arca estava, o lugar prosperava. E lá vai aquele monte de gente que não entende nada, não sabe o que é rudimento, não sabe o que é nova aliança. Pegar aquele monte de réplica de arquinha assim, levar para casa e pôr ali, como se fosse uma coisa santa, sagrada, é a aliança de Deus com os homens. Não, aquilo era a aliança do Velho Testamento. Então, era um rudimento fraco e pobre, que Paulo disse que se a pessoa ficar debaixo disso, ela vai ficar escravizada. Então aquilo acabou na cruz. Acabou ou não acabou? Então qual é a opinião de vocês? Esse monte de igrejas que ficam fazendo essas... A arca entra, todo mundo vai pôr a mão, pôr uma oferta, fazer uma oração. Só falta fazer o sinal da cruz lá, né? Só falta fazer o sinal da cruz. Quase beija a arca. Na opinião de vocês, a igreja que pratica isso entende o Novo Testamento? Não entende. Está presa lá no passado, nos rudimentos que vão escravizar aquelas pessoas. Quanta gente de igreja grande eu já vi, que fazia arca correr entre as pessoas, como no Velho Testamento. E isso que é heresia, isso que é enganação. Não consegue entender que isso era um rudimento que acabou. É que nem querer acender fogo batendo pedra com pedra. Eles estão lá longe, uma coisa primitiva que já acabou na cruz. Entende isso ou não? Então elabore em grande erro. Você que nos assiste pelo YouTube, se você está numa igreja que tem réplica de arca lá na frente, como se aquilo fosse o sinal de Deus, alguma coisa milagrosa, saiba que você está num engano, num rudimento que já acabou na cruz. Você está enganado e a tua liderança está cega para a nova aliança, totalmente cega. O que é esse rudimento? Deixa eu beber uma aguinha. Paulo disse que esses rudimentos são fracos e pobres e querem escravizar. Outra coisa, para você ver lá, fala-se muito no altar. Altar é coisa do Velho Testamento. Sempre eles faziam um altar de terra, de pedra, sacrificavam algum animal naquele altar, e depois esse altar passou ali para o templo. Mas na nova aliança nós não temos altar, gente. Altar é coisa de templo, de religião. O que é o altar? O cara faz lá na frente da igreja umas pilastras, tem lá um púlpito como esse, alguma coisa, e eles falam que aquilo é o altar, né? Põe lá um chifre de carneiro, uma arca da aliança, e todo mundo vai tocar a mão no altar. Para nós não existe altar, gente. Altar é coisa de Velho Testamento, é coisa de templo, é coisa onde se fazia o sacrifício. Não tem altar. O que tem no altar das igrejas católicas? Você vai lá, tem um santão enorme lá na frente com umas luzinhas. Todo mundo vai se ajoelhar no altar diante do santo, não vai? O que tem no altar das igrejas evangélicas? Tem um monte de invenção. Um lá tem as tábuas da lei, o outro tem um véu, assim, o outro tem uma réplica da arca, e todo mundo vai lá no altar. Tem o homem de Deus no altar, né? Ele é o bom e todo mundo vai. Não existe altar. Acabaram-se os sacrifícios. Isso é um rudimento antigo do Velho Testamento. Onde está o altar lá que eles falam? Está lá Êxodo 20, versículo 22 a 26. Ali começa a questão do altar. Então não tem mais de trazer sua oferta ao altar. Não existe mais altar. Vocês entendem ou não?
Então todo esse negócio de vir ao altar, tem um chifre com óleo que você vai ser ungido, e porque é o altar, né? Jesus falou assim, se você trazer ao altar a tua oferta, e ali você lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa no altar a tua oferta, volta, se reconcilie com ele, aí depois vem e faz a sua oferta no altar. Altar era coisa do templo, não tem mais templo hoje, isso é tudo, todos esses templos que estão aí hoje não é verdadeiro. Então não tem mais nada de altar. Isso é um rodimento. Então não tem altar na igreja. A gente fala púlpito por causa disso aqui. Mas isso aqui não é mais santo do que essa cadeira que você está sentado aí. Vocês entendem? Não tem essa divisão de santidade. Até aqui é uma coisa. A hora que chegou aqui, Deus está no altar. Não existe isso. Está bem claro isso na sua mente? Isso aí faz parte dos rudimentos. E a unção com óleo, né? Vamos falar um pouquinho dessa tal de unção. Vamos lá, vamos ler isso aqui, unção lá em 1 Samuel, vamos ler isso aqui. Vamos falar sobre a unção de Davi, porque a gente vê hoje em dia as pessoas derramam um monte de óleo na cabeça dos outros. Bom, você viu aí, mas o que eu falei? Vamos lá, vou ver a unção de Davi. 1 Samuel, vamos lá, Josué, 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 16, eles tinham essa prática no Velho Testamento. Deixa eu explicar isso para você direitinho. Qual era a prática do Velho Testamento? Existia o profeta, e quando o rei iria vir a ser rei, né, ou alguém teria um cargo especial, o que Deus falava para o profeta? Você vai lá e derrama a unção de óleo sobre ele, a partir daquele dia ele vai exercer o chamado dele. Então, quando a pessoa ia ser rei, ia lá o profeta, derramava aquele monte de óleo na cabeça, e a partir daquele dia, aquela pessoa tinha unção para ser rei, né? Essa era a prática da velha aliança, eles faziam isso. Quem era ungido? Só quem ia ter um cargo especial, como rei, sacerdote. Ele não saiu ungindo o povo todo, passando óleo em todo mundo, só em pessoas especiais que teriam cargos especiais como reis. Então, 1 Samuel, capítulo de número 16, Deus levantou Saul, aliás, o povo escolheu Saul como rei, Saul desobedeceu e tal, e Deus saiu em busca de um outro rei, queria substituir Saul, e mandou ele ir lá na casa de Jessé. O profeta Samuel foi na casa de Jessé, primeiro Jessé trouxe os seus filhos maiores, né? E Deus falou, não é nenhum deles, até que apareceu Davi, e Deus falou no coração do profeta Samuel, olha, esse aí, unge, porque é esse que eu tenho chamado. Então tá lá, versículo 12, então mandou chamá-lo, e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel chifre do azeite, um chifre assim cheio de azeite, e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Você está vendo o que se fazia? Davi ia ser ungido rei, veio o profeta, tinha lá um chifre cheio de óleo, derramou na cabeça de Davi, e a partir daquele momento o Espírito Santo se apossou de Davi. Era assim no Velho Testamento. No Velho Testamento ninguém era templo do Espírito Santo. O Espírito Santo vinha, se apossava da pessoa porque ela tinha um trabalho a fazer, mas não era todo mundo como na Nova Aliança, que todos nós somos santuários de Deus e templo do Espírito Santo. Então o profeta Samuel derramou o azeite sobre a cabeça de Davi, o Espírito veio sobre Davi, possuiu ele, para executar em Davi aquele rei que seria um rei segundo o coração de Deus. Essa era a prática do Velho Testamento. Agora, vamos ver uma outra coisa aqui. Vamos lá para Êxodo. Você está aí no Velho Testamento? Volta um pouquinho, Êxodo, para você ver de onde vem essa história de ficar ungindo um monte de coisa, ungindo parede, ungindo carteira, ungindo porta, ungindo carro. A pessoa compra um carro novo. Pastor, vem ungir meu carro. Aí o pastor vai lá, põe um óleo no carro. Ó, Deus abençoe esse carro e tal. Ele não dá carona para ninguém da igreja. Acabou o culto, ele some. Quem não tem carro não leva ele nem até o ponto. Ungir carro para quê? Para que ungir carro? O que eu falei agora? Êxodo 12. É aquele negócio da Páscoa. 12, versículo de número 7. Olha lá.
Versículo 7. Tomarão sangue e porão em ambras as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, pães asmos e ervas amargas comerão. Então você viu que Davi foi ungido. É daqui que parte tudo. Esse negócio de passar óleo em porta, eles fazem campanha. Isso aqui é tudo lei, tudo velha aliança. Passa óleo ungido na porta, passa óleo ungido na janela, passa óleo ungido em documento, passa óleo ungido nisso, naquilo, na roupa, e todo final do culto vem aqui para receber uma unção e passa óleo na cabeça. De onde vem esse monte de unção com óleo? Vem tudo daqui, os hábitos e costumes da velha aliança, esse óleo aqui para proteger. Agora vamos ver, está claro isso? Como que Davi foi ungido? Está bem claro isso sobre unção. Agora vamos para a nova aliança. Vamos lá, deixa aqui, depois resolve. Então vamos lá, nós só encontramos no Novo Testamento 3 passagens que falam sobre óleo e algum tipo de unção. Só 3. Então vamos abordar as 3 aqui para vocês verem. Primeira, Marcos capítulo de número 6. Vamos ler lá. Versículo de número 13. Marcos 6,13. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Vai marcando isso aqui. Então o que ele está dizendo? Que eles expeliam demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo com óleo. Vamos lá, Lucas capítulo 10 agora, Lucas 10. Nós vamos ver a parábola do bom samaritano, ali 10, 25. Vou ler ela para vocês. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Jesus não pregava o evangelho da graça de Deus. Ele veio para cumprir a lei, ele tinha que apontar a lei para as pessoas. O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou: quem é meu próximo? Prosseguiu Jesus dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, veio cair na mão dos salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo. O sacerdote não deu atenção. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, vendo, passou de largo. Os religiosos. Certo samaritano que seguiu seu caminho passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, presta atenção, pensou-lhe as feridas, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Até aí tá bom. O homem estava todo ferido. O que foi aplicado na ferida do homem? Óleo e vinho. O óleo naquele tempo era utilizado como um unguento, que nem uma pomada, um remédio. O que o samaritano fez? Passou o vinho, né? Devia ter um alquinho lá para desinfetar. E um óleo, tipo de uma pomada para deixar aquela ferida amaciada, sem estar ressecada, como um remédio, como uma pomada, né? Agora vamos lá, vamos lá para Tiago 5,19, está lá depois de Hebreus. Leia o texto para você ver com atenção. Tiago 5,19, versículo 14, versículo 19 não, 14. Está alguém entre vós doente? Presta atenção. Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Quem que levantou aqui? Foi a oração da fé ou foi o óleo? Oração da fé. E a oração da fé, presta atenção, não é o óleo. E a oração da fé levantará o enfermo. E a oração da fé levantará o enfermo. Não é a unção com óleo que vai levantar o enfermo. Só tem essas 3 questões de óleo. Como que os discípulos curavam?
ungindo com óleo. Como que o samaritano tratou o que foi roubado? Ungiu a ferida com óleo. Como que eles praticavam isso em Tiago? Esse óleo aqui não é óleo de unção poderosa. Agora procura todo o Novo Testamento. Se qualquer um dos apóstolos, principalmente Paulo, ensinou alguma coisa de ficar passando, tudo é óleo. Passa óleo na poltrona para a pessoa ser abençoada, passa óleo no carro, passa óleo na testa, passa óleo no documento para arrumar emprego, passa óleo na porta do comércio para abrir a porta, passa óleo no carro. Isso aí é uma feitiçaria, uma coisa que não existe. É um rudimento que veio lá do Velho Testamento, baseado naquele sangue da Páscoa que passou nos umbrais da porta. Quantas vezes você ia fazer uma visita para uma pessoa, entrava na casa dela, tinha marca de mão na porta, a casa dela estava uma mancha total. Era mão de óleo, risco de óleo, tudo engordurado, aquilo para proteger, para guardar, para salvar. De onde vem isso? Dos rudimentos fracos e pobres lá da velha aliança, que ainda querem escravizar. Então não existe óleo ungido, gente, presta atenção. Não existe óleo ungido. A pessoa sobe no monte e enterra lá uns potes de óleo. Olha só, macumba. Deixa lá 7 dias. Depois desenterra aquilo, olha, desenterramos óleo da unção que vai libertar a tua vida. Passar um pouquinho de óleo vai libertar a tua vida. O que liberta a tua vida é o conhecimento da verdade. Esse óleo não serve para nada. Não existe óleo ungido, gente. Mas, no entanto, o que mais você vê? Esses rudimentos fracos e pobres, trazidos lá da velha aliança. Está bem claro? O que é um rudimento? Uma forma primitiva lá do passado que Deus usou. Mas agora tudo mudou. Cristo estabelece uma nova aliança e Deus não usa mais aquilo. Aquilo acabou. É a mesma coisa tentar acender o fogo batendo pedra. Não se usa mais. Foi útil naquele tempo, mas acabou. Não serve mais para nada. Eu não posso trazer essas coisas primitivas para a nova aliança, para o Novo Testamento e trazê-las para a igreja. Está certo isso? Você entendeu o que Paulo está dizendo? Entendeu ou não? De novo, como vocês estão voltando, Paulo está dizendo aos Gálatas, aos rudimentos fracos e pobres, que ainda queres de novo escravizar vocês, voltar para a velha escravidão. Esses rudimentos, Paulo fala que são o quê? Fracos e pobres. Colossenses capítulo 2, vamos lá. Temos um tempinho ainda. Então, Colossenses capítulo 2, Paulo vai falar dos rudimentos também. Colossenses 2, versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, então presta atenção. Nós somos incluídos na morte de Cristo na cruz. Então, na ótica de Deus, nós morremos para os rudimentos do mundo. Tudo que é rudimento, religiosidade, acabou para a nossa vida. Nós estamos mortos para os rudimentos do mundo. Está bem claro isso? Para os rudimentos da lei, nós, através da morte de Cristo na cruz, Ele nos livrou de todo rudimento, de toda coisa primitiva de religião do passado. Estamos libertos, é isso que Paulo está dizendo. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vocês vivessem no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Aí vem os rudimentos das ordenanças, olha lá. Quais são? Você não pode tocar isso, você não pode manusear essa coisa, você é crente, você não pode comer aquela comida, você não pode provar, você não pode tocar naquilo. Aí ele fala, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então o que você vê em rudimento no meio das igrejas? Olha, essa roupa você não pode pôr, esse cabelo você não pode usar, olha, esse tênis aí não cai bem para você. Entucharam a igreja de um monte de rudimentos e usos e costumes. São coisas fracas e pobres que não tem nada a ver com o evangelho. É uma falsa santidade. Proíbe a pessoa de pôr uma roupa, proíbe a pessoa de andar de um jeito, proíbe a pessoa de visitar lugar, proíbe a pessoa de ir no aniversário. Eles falam, olha, João Batista foi morto no aniversário do rei Herodes, então não se comemora aniversário. Não é isso que eles falam. Eles falam isso, gente. Vocês já ouviram isso ou não? Pergunta para os testemunhos de Jeová se eles não fazem isso, né? Então não pode comer aquela comida, não pode provar, você não pode ir na praia.
Você pode ir na praia? Não, não pode ir na praia, onde já se viu, é mundano ir na praia. Pode ir na praia sim, tomar um banho, não pode. Proibiram todo mundo, proibiram a igreja de fazer um monte de coisa. Você não pode assistir uma televisão, você não pode fazer isso, você não pode, para ser santo, rudimento fracos e pobres. Olha o que Paulo vai dizendo, vou ler de novo. Versículo 21, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro, presta atenção, segundo preceitos e doutrinas dos homens, é os homens que põem isso, pois todas essas coisas com o uso se destroem. Olha lá, olha o versículo 23, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, não parece, olha, não faça isso aí, Deus não gosta, olha, você não pode ir em tal lugar, você é santo, tem aparência de sabedoria, não tem? Mas olha o que Paulo fala, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, olha lá, são cultos de si mesmo, é uma falsa humildade. Olha lá o rigor ascético, o asceticismo que a gente fala de Colossenses, é aquele rigor ascético. Você não pode pôr essa roupa, você não pode sorrir, você não pode cantar, você não pode ir no shopping, é pecado, você não pode fazer aquilo, você não pode ir na praia. Aquele rigor ascético que lhe traz sofrimento, te proíbe de tudo, você não pode viver, te proíbe até de poder comer certas coisas, um rigor ascético. Agora o que Paulo fala se tratando da carne? Olha o que Paulo fala. Todavia não tem valor nenhum contra a sensualidade ou vício ou apetite da carne. Então, não mata a carne, não santifica a carne fazendo essas coisas. A tua carne está programada para o mal. Você fazendo tudo isso, ela vai continuar programada para o mal. Toda essa religiosidade, essas coisas, não tem poder para mudar a tua carne, não tem poder para mudar você. Não tem valor algum contra a sexualidade. Os seus desejos vão ser os mesmos, os seus apetites vão ser os mesmos. Não mata aquilo que a carne é, não serve para nada, é só uma coisa religiosa. Está bem claro isso? Como Paulo chama tudo isso? Rudimento fracos e pobres, que ainda quereis escravizar-vos. Agora eu tenho que falar de novo da nova aliança, né? Tem que falar, então vamos lá. Vamos lá, Hebreus capítulo 7, vamos dar uma discorridinha em Hebreus para terminarmos. Hebreus capítulo 7 é o que mais explica a mudança de aliança. Então Hebreus capítulo 7, versículo 22, o que diz? Por isso mesmo Jesus se tornou fiador do quê? De superior aliança. Hebreus 7, 22. Por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança. Hebreus 8, 7 a 13. Vamos lá, Hebreus 8 já é o capítulo seguinte. O que diz? 7. Olha o que ele fala da velha aliança, dos rudimentos fracos e pobres. Porque se aquela primeira aliança, qual primeira aliança? Qual o símbolo da primeira aliança? Aquela arca da aliança. Aliança do Velho Testamento, aliança trazida na lei de Moisés. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, então ela tinha defeito? Tinha. De maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Então o que Paulo está dizendo? A primeira aliança, símbolo, aquela arca da aliança, aquilo tinha defeito, não, era defeituosa, não iria servir por muito tempo. Se aquilo fosse perfeito, não precisaria uma nova aliança, mas como aquilo tinha defeito, está sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Ele diz, e de fato repreendendo-os diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e nem eu atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Onde Deus vai operar não é uma aliança baseada em comportamento, aliança baseada em vestes, aliança baseada em festas externas, aliança baseada em comidas, aliança baseada em coisas do judaísmo. Não é, a nova aliança é uma coisa baseada na mente e no coração. Olha lá o que diz. Pois esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e serei o seu Deus, e ele será o meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, dizendo,
Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus esqueceu das nossas transgressões. Continuando. Quando ele diz nova, torna-se antiquada a primeira. Quando ele diz nova, torna-se primitiva a primeira. Quando ele diz nova, torna-se antiquada a primeira. Ora, aquilo que se tornou antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Desapareceu ou não desapareceu? Já desapareceu. Agora vamos lá, Hebreus 9:15. Por isso mesmo ele é mediador da nova aliança. Ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam ele a promessa da eterna herança, os que têm sido chamados. Ele é mediador do quê? Da nova aliança. Jesus é o mediador da nova aliança. Vamos para o capítulo 10, eu vou pular algumas coisas. Versículo 7. Então eu disse, Jesus dizendo: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifício e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro pacto, primeira aliança, para estabelecer o segundo. O que está acontecendo no capítulo 10? O escritor está explicando que a lei era uma sombra e agora a primeira aliança está sendo removida. Deus preparou um corpo para Cristo. Cristo vem, vai morrer na cruz, vai derramar o sangue dele, vai remover a primeira aliança para estabelecer a nova aliança, o Novo Testamento, a nova aliança no sangue dele. Está bem claro isso? Então, pastor, quer dizer que todo aquele ritual do Velho Testamento, as festas, os altares, a arca, né, toda aquela parafernália de sacerdotes, tudo aquilo acabou na cruz, acabou. Eu não posso trazer mais os rudimentos fracos e pobres e querer impor isso na nova aliança. É isso que Paulo está explicando no texto que nós lemos em Gálatas. Tudo aquilo acabou. Então não tem mais altar, aqui não se tem arca da aliança, não tem esses rudimentos fracos e pobres. Tudo isso acabou na cruz. Agora, para terminarmos, volta lá, Gálatas, capítulo 4. Versículos 8 a 11, o que Paulo diz: outrora, porém, não conhecendo a Deus, o que nós fazíamos? Nós éramos católicos, macumbeiros, espíritas, servis a deuses que por natureza não são. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez? O que aconteceu com os Gálatas? Paulo ensinou o evangelho da graça de Deus, ensinou a nova aliança para eles. Veio o pessoal da lei e disse: não é assim não. Infiltraram-se na igreja dos Gálatas, anularam a obra da cruz e queriam arrastar os Gálatas para a obra da lei, para o Velho Testamento, e os Gálatas se abriram para isso. Então Paulo escreve essa carta corrigindo e mostrando o grande erro que eles cometeram. Então eles falam assim, versículo 9: mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez para os rudimentos, as coisas primitivas, as coisas que Deus usou no passado, mas que acabaram, não se usa mais. Deus encerrou, tudo isso acabou. Vocês conheceram a Deus, ouviram o evangelho da graça de Deus, estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, que vão fazer o que com vocês? Olha lá: que quereis ainda escravizar-vos. Então, para terminarmos, toda a igreja que só fica ligada no Velho Testamento, que fica nos seus altares, nas suas festas, com as suas arcas da aliança, que estão nos rudimentos do Velho Testamento, são igrejas que todos estão debaixo do quê? Escravidão. O
que esses rudimentos queriam falar? Que Paulo fala? Queres de novo escravizar-vos, estão escravizando vocês de novo. Então toda a igreja que está na velha aliança está debaixo dos velhos rudimentos. Da forma primitiva que Deus agiu no passado, estão debaixo do quê? De escravidão. Não é isso que Paulo está dizendo aqui, sim ou não? Aí Paulo fala, vou ler de novo para terminar. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Paulo diz que tudo aquilo que eles praticavam lá eram coisas fracas e pobres, primitivas, comparando com a nova aliança, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Olha lá que ele está dizendo, vocês ainda estão nessa de guardar dias, guardar sábados, meses, tempos, festas, altar, arca da aliança. Aí Paulo fala, receio de vós que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Está bem claro isso na sua mente? Então diga assim, amém.